Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e o objetivo do canal é te ajudar a investir melhor em renda fixa e em renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior, transmitindo um conteúdo de forma simplificada e compreensível. E nessa primeira parte do vídeo eu vou conceituar alguns termos sobre dívida pública para facilitar o entendimento da parte 2, com o intuito de demonstrar o resultado fiscal brasileiro do ano passado, 2020, e dizer se as contas estão ou não equilibradas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí, se inscreve no canal e ative as notificações para receber conteúdo novo. Segue também a gente no Instagram, o meu nome é Felipe e vamos pro vídeo. Pessoal, antes de mergulharmos nesse assunto, eu preciso apresentar para vocês algumas definições que vão nos auxiliar a entender melhor o conteúdo do vídeo. A primeira definição é sobre o que é dívida pública, e a segunda é sobre o que é o resultado primário, e a terceira é sobre qual foi o resultado primário aqui no Brasil, a quarta é sobre o que é o resultado nominal, a quinta é sobre qual foi o resultado nominal no Brasil, e a sexta é sobre a necessidade de financiamento do setor público, o que consiste, o que é, e a sétima é sobre o resultado do governo central, a oitava é sobre o que é receita corrente e despesa corrente, qual é a receita corrente total e despesa corrente total aqui no Brasil, e por último, a nona é a Selic e a sua relação com a inflação. Eu queria falar primeiramente sobre esses tópicos, conceituar, para que depois a gente chegue então ao objetivo final do vídeo, né, que é a avaliação das contas públicas. Bom, pessoal, então vamos começar sobre o que é dívida pública. Quando o governo ele tem mais despesa que receita, ele precisa pegar um empréstimo. Sendo a outra alternativa para resolver esse tipo de situação, imprimir mais dinheiro. Porém, essa última alternativa de imprimir mais dinheiro causa inflação, que normalmente afeta primeiro os mais pobres. Tem até um nome que se dá a esse efeito em que os mais pobres são afetados primeiramente, que é o efeito Cantillon, ou Cantillon. Não sei bem como se pronuncia isso, mas enfim, é o efeito que diz que o aumento de dinheiro altera a distribuição de renda em favor de quem recebe o novo dinheiro pela primeira vez. E, como no caso atual, por exemplo, os grandes bancos e parceiros, né, e as empresas, e os mais prejudicados, então, são sempre os mais pobres, que recebem o dinheiro por último. Por isso, entre imprimir e pagar empréstimo, a melhor opção é pegar empréstimo. Então, veja que a dívida pública é aquela contraída pelo Estado por meio de empréstimos, né? E vale ressaltar que a nossa dívida ela não é mais indexada ao dólar, e isso significa que quando o dólar sobe muito, a dívida pública ela não acompanha essa tendência. Por isso, às vezes, o governo tenta desvalorizar o real. Só que o problema com a desvalorização do real e o câmbio supervalorizado é que isso acarreta a inflação, né? Porque existem insumos e serviços importados que são negociados em dólar. Então, isso acarreta o quê? No aumento dos nossos índices de preços, como por exemplo o IPCA. Então, veja que não é uma decisão fácil, né? Bom, pessoal, agora que a gente já explicou o que é dívida pública, vamos para o conceito de resultado primário, então, e explicar como é que o Brasil desempenhou em 2020 aí nesse aspecto, tá? Bom, então, o que é resultado primário? Resultado primário é nada mais é do que o somatório das receitas menos as despesas primárias. Isso é, aquelas despesas que não incluem valores relativos ao endividamento. Em outras palavras, são as receitas menos as despesas não financeiras. Ou seja, aquelas despesas com os juros, elas não entram, tá? Então, só uma ressalva que eu gostaria de fazer é que a contabilidade aplicada ao setor público ela difere em alguns aspectos da contabilidade aplicada ao setor privado. A DRE, como é conhecida no setor privado como demonstração do resultado do exercício, no setor público ela já recebe uma outra denominação, que é a demonstração do resultado econômico, tá? Se vocês têm interesse em entender como isso funciona, eu recomendo que vocês façam uma pesquisa aí, e eu não vou entrar muito dentro desse tópico para o vídeo não ficar muito grande. É só uma ressalva que eu gostaria de fazer. Bom, então como é que anda o Brasil nesse resultado primário aí? Aqui eu vou falar sobre as previsões do Ministério da Economia que foram feitas e depois eu vou falar do resultado consolidado do Banco Central, que foi o que de fato aconteceu. Então a gente está falando aí de previsão versus do que foi concretizado. No momento em que eu gravo esse vídeo, a previsão de déficit primário no orçamento de 2020 realizado no quinto bimestre era de 844 bilhões de reais, né?
Então, só que, porém, o Ministério da Economia tinha atualizado essa previsão para 831 bilhões em dezembro, né? Que representa aí uma melhora nessa previsão. Entretanto, ainda é previsto pelo Ministério da Economia aí rombos para 2021, 2022, 2023 até 2026, em uma possível reviravolta depois disso, né? A partir de 2027. Então, serão pelo menos aí 13 anos de rombos sucessivos. Entretanto, o Banco Central, por meio de nota à imprensa, em 30 de 12 de 2020, afirmou aí que o déficit primário acumulado no setor público consolidado atingiu a cifra de 664 bilhões, e isso equivale a 8,93% do PIB, o que é um valor concretizado menor do que o que foi previsto pelo Ministério da Economia, né? Bom, agora que eu expliquei aí o que consiste o resultado primário, eu vou passar aí então para o resultado nominal. Então, o que seria o resultado nominal? Bom, o resultado nominal você já inclui as despesas com juros, e diferentemente do resultado primário, nominal você já inclui despesas com juros. Em outras palavras, o resultado nominal é o somatório das receitas menos as despesas, né? E aí você já inclui as despesas com juros. E no caso do Brasil, de quanto foi esse déficit no momento em que eu gravo esse vídeo? O déficit nominal, portanto. Aqui eu vou falar também sobre o previsto versus o concretizado. Bom, sobre o previsto, eu não encontrei previsões do Ministério da Economia para o resultado nominal, acumulado até dezembro de 2020, apenas o acumulado de 12 meses até outubro de 2020, que totalizava mais de 1 trilhão. Então, se você encontrou esse acumulado até dezembro, deixa um comentário aí embaixo, que eu tenho interesse em saber também. E já o resultado que foi de fato concretizado no Brasil, divulgado pelo Banco Central por meio de nota à imprensa em 30 de dezembro de 2020, esse déficit nominal alcançou aí 978 bilhões até novembro, o que equivale aí a 13,14% do PIB. E o que seria a necessidade de financiamento do setor público? Existe a necessidade de financiamento do setor público quando o resultado das contas é negativo. Em outras palavras, o valor necessário para o financiamento do setor público vai ser o déficit total do resultado nominal, se houver, né? Lembrando que para que o governo se financie, ele precisa emitir títulos ou contratos de dívida. E essa dívida ela pode ser tanto interna quanto externa. E como é que foi o resultado do governo central, então, o resultado consolidado da Secretaria de Tesouro Nacional para 2020? Como vocês podem ver na imagem que aparece no vídeo, o orçamento total das receitas é de 3,58 trilhões e o orçamento total das despesas é de 4,13 trilhões. Então a gente vê um desequilíbrio aí, né? Lembrando que o orçamento total de receita inclui as despesas correntes e também de capital, e mais o refinanciamento da dívida, e por isso totaliza esse valor todo aí, né? O que seria a receita corrente e a despesa corrente? A receita corrente são receitas que apenas aumentam o patrimônio não duradouro do Estado. Isso é, aqueles que se esgotam dentro do período anual. E já as despesas correntes são aquelas despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como, por exemplo, as despesas com pessoal, os juros da dívida, a aquisição de bens de consumo, os serviços de terceiro, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone e por aí vai. E qual seria essa receita corrente total e essa despesa corrente total aqui no Brasil? A gente vê na imagem que aparece no vídeo que em 2020 a receita total corrente totalizou cerca de 1 trilhão 306 bilhões e 275 milhões, enquanto que a despesa total totalizou cerca de 1 trilhão 771 bilhões 391 milhões. Então a gente vê aí também que tem um desequilíbrio, né? E lembrando que esse é o resultado do Tesouro Nacional, e aqui estão incluídas apenas as receitas federais, né? E não as estaduais e municipais. Se você chegou até aqui, eu queria te parabenizar porque a gente já está quase terminando. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a Selic e a sua relação com a inflação. Primeiramente, o que é a Selic? Bom, a Selic é a taxa básica de juros da economia, do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É um acrônimo para Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Mas antes de adentrarmos nela, eu queria tecer aí algumas considerações. Conforme vocês acompanharam nas manchetes, o IPCA acumulado de 2020 foi de 4,52. Isso pode ter ocorrido devido ao auxílio emergencial, que foi dado aí em função da pandemia de Covid-19, também chamado de Corona Voucher, né? Isso significa que o preço dos produtos estão aumentando. E por quê? Muita moeda circulando gera o quê? Gera inflação, né? Ou seja, a moeda ela vai perdendo valor devido à sua abundância, né? E com isso, a necessidade de mais moeda para adquirir o mesmo produto. Até porque a quantidade de riqueza gerada teve redução. Ela não permaneceu constante e nem aumentou. Muito pelo contrário.
ela reduziu. E por que reduziu? Ora, porque as pessoas não puderam sair de casa em razão do coronavírus, então a produção global diminuiu. Tanto é que, quando os setores da indústria, de comércio e de serviços reabriram, o PIB voltou a ganhar força no terceiro trimestre, conforme imagens que aparecem no vídeo. E mesmo que tivesse permanecido constante, continuaria havendo aí um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, porque mais dinheiro foi criado, acarretando em uma maior abundância de moeda, sendo que a quantidade de riqueza produzida não teria sofrido alteração. Mas voltando para a inflação, com essa alta as pessoas compram menos, porque as coisas ficam mais caras. Então a oferta de produtos acaba superando bastante a demanda. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora sobre oferta e demanda, eu recomendo que você pesquise sobre essa lei, a lei da oferta e demanda, que é um dos conceitos básicos de economia. Bom, e como o governo age em cima disso, para corrigir isso? Pois bem, ele aumenta também a Selic, né? Aumentando assim o custo de tomar empréstimo, porque as pessoas acabam comprando menos ainda. Mas é uma medida necessária porque quando as pessoas compram menos, os preços diminuem, os preços dos produtos diminuem. E eles abaixam porque a oferta de produto vai estar em alta e a demanda por esses mesmos produtos vai estar em baixa, né? Já quando a inflação diminui, o governo também pode reduzir a taxa Selic, que é uma coisa boa, né? Porque, entre outras coisas, com a Selic baixa, a economia é impulsionada. E as pessoas físicas e jurídicas gastam mais, comprando mais máquinas, contratando mais gente. E, além disso, com a Selic baixa, a dívida líquida do setor público, ela diminui. E a dívida bruta do governo geral também diminui, conforme vocês podem ver na imagem que aparece aí no vídeo. E eu fiz um apanhado sobre a Selic, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o leilão de LFTs, então não perca aí o próximo vídeo não, tá? Pessoal, pelo vídeo hoje é isso. Espero que tenham entendido as definições básicas. Eu te vejo na parte 2, que é o vídeo em que eu avalio de fato a situação fiscal do Brasil, dando a minha opinião. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Felipe e até o próximo vídeo.